Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar em mais esse encontro com vocês, através dos canais do MAP, para tratarmos desse assunto desencarnação e vida espiritual. Na semana passada, nós enfocamos as casas transitórias e as colônias espirituais. Como eu já disse, eu estou tentando dar um enfoque bastante positivo para este assunto, porque a doutrina espírita, ao contrário do que muitos pensam, ela não vem falar de morte. Ao contrário, a doutrina espírita fala de vida, a vida do espírito. E uma das coisas mais difíceis, inclusive para muitos de nós espíritas, é conseguirmos incorporar esse conceito de que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e que nós estamos momentaneamente presos à carne. Eu assisto mesmo entre espíritas, quando alguém está doente, vai para o hospital e a pessoa se recupera, a pessoa aqui fica tão grata, tipo assim, a pessoa está viva, graças à vida. A gente tem que valorizar mesmo a vida. E essa vida, enquanto a gente está na carne, é importantíssima. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um pouco disso, a dificuldade da aceitação de quando alguém parte para o outro lado. Principalmente quando é alguém muito próximo a nós. E podem ter certeza, aqueles que desencarnam bem estão melhores do que nós. Estão participando ativamente da vida do planeta. E se for um trabalhador espírita, aquele que já tem a consciência da espiritualidade, provavelmente vai estar trabalhando do lado de lá e nos visitando, sem que nós o sintamos ou possamos ver, a não ser aqueles que tenham a mediunidade de vidência. Na semana passada, então, eu falei das casas transitórias, só queria relembrar aqui esse assunto, que nós temos a Terra, aqui o núcleo, onde nós estamos pisando em cima. E nós estamos cercados como se fossem esferas concêntricas, faixas vibratórias, com densidades diferentes. Então você tem a Terra em volta de nós, aquela faixa mais densa que é umbral, de espíritos em dor, em sofrimento, cometeram erros. E logo acima do umbral você tem as faixas onde começam as colônias espirituais. Até a faixa exterior, que é onde se dá a direção do planeta. E conforme eu já citei anteriormente, nessas faixas os espíritos são mais livres. Eles participam dessas casas transitórias, eles mergulham nas colônias espirituais, muitos têm funções, trabalham, são espíritos que se movimentam, não ficam tão presos a um local, como o espírito que está numa colônia espiritual, que está preso ali trabalhando e às vezes recebe missões para vir aqui à Terra, como é o caso do André Luiz. Então, deixa eu ler um trechinho aqui desse livro, ó, fazendo propaganda do livro, viu? Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Só um parágrafo. Ele está explicando sobre a casa Fabiano de Cristo, que é uma casa transitória. A casa transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nestas regiões umbralinas, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Então, você tem a Terra, tem o chamado umbral e a partir daí as colônias. Nessa faixa do umbral você tem como se fossem mini colônias espirituais. Na semana passada eu dei assim a ideia, apenas para efeito de comparação, lembra do faroeste, os fortes apaches, né? Numa região inóspita faziam um forte, uma fortificação, e às vezes era atacada, né?
Assim são as casas transitórias, ficam no umbral, cercado de espíritos em dor, espíritos revoltados, e essas casas são atacadas de vez em quando. E elas resgatam espíritos que se arrependem, que estão nesse umbral, e espíritos que desencarnaram também, mas que têm dificuldade de passar por esse umbral e que não podem ser deixados ali. Eles são resgatados, ali são preparados e da casa transitória e vão para uma colônia. Quer dizer, eles ficam no umbral, mas numa casa intermediária, um ponto de repouso. Eles não ficam sofrendo no umbral, embora estejam no umbral, porque não conseguiram ainda uma condição de vibração suficiente para passar direto, tá? Então, para isso também existem as casas transitórias que se deslocam, não ficam fixas num lugar. Eu só queria rever esse conceito. E nós falamos, então, das cidades espirituais, das colônias espirituais, e falamos várias delas. Agora, vamos pensar o seguinte: qual será a nossa condição ao desencarnar? Nós não sabemos, né, como é que nós estamos. Esperamos que estejamos em condições de passar até direto pelo umbral. Na pior das hipóteses, ser resgatado numa casa transitória, ser ali ajudado e ser levado para uma colônia. Não tem nada demais, né? Nós estamos em evolução. Mas quem sabe muitos de nós passarão de passagem pelo umbral e já iremos para uma colônia. Depende do progresso de cada um, aproveitamento do tempo, aproveitamento da vida, mas, sobretudo, colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, que está nos evangelhos, a lei de amor. A caridade é um conceito muito amplo, né? É algo que você tem um sentimento íntimo que envolve compaixão, que envolve um amor que não é contemplativo, é um amor ativo, em ação. Inclusive é um dos focos do MAP, né? O MAP é uma casa espírita, mas que tem como foco o atendimento a comunidades carentes, que tem como meta principal arregaçar as mangas e ir trabalhar junto às pessoas que estão sofrendo. Nós temos estudos, temos tratamentos espirituais, mas o trabalho junto às comunidades ele é muito intenso, de várias formas. Trabalhos realizados no MAP e trabalhos fora também. Nós temos nos polos a distribuição de quentinhas, que não é apenas levar a quentinha para o morador de rua. Ali, quando ele recebe um trabalhador, ele recebe afeto, ele se sente vivo. Então, a espiritualidade está indo junto. Quando sai uma caravana, saem 2, 3 carros repletos de quentinha para distribuir para os moradores de rua, a espiritualidade está junto. E aqueles moradores de rua, às vezes, deixam lições para esses que estão distribuindo as quentinhas. Então, esse trabalho, que a princípio a gente vê apenas como um trabalho de caridade para o morador de rua, tem um benefício enorme para aqueles que estão distribuindo as quentinhas e para aqueles que ficaram lá nas cozinhas do MAP, dos polos, preparando aquela comida. E que tem uma importância muito grande para aqueles que doaram a comida, que pessoas doam arroz, feijão, aí o pessoal da cozinha prepara isso e tem os dias de distribuição. No MAP do Recreio é terças e quintas, saem grupos para distribuir as quentinhas à noite. Então, a caridade, todo esse ato de amor, isso altera a vibração do nosso corpo espiritual. E quando a pessoa tem compaixão e ela realmente começa a realizar aquela reforma íntima, ela começa a destruir os monstrinhos que traz dentro dela e começa a vibrar diferente, é essa condição que, ao desencarnar, vai permitir que o espírito varie aquelas zonas umbralinas e se veja numa colônia espiritual. E quanto mais progresso tiver feito a pessoa, mais lúcida, mais rápido ela se vê naquela colônia e já vai estar trabalhando. Não demora, essa pessoa já vai estar trabalhando, ela vai se interessar pelos seus entes queridos, porque quem morre, quem desencarna, não sente saudade também? O que vocês acham? Sente, né?
se você desencarna hoje, você vai ter... Não quero que ninguém desencarne hoje, não. Mas se você desencarna, o dia que você desencarnar, você vai se sentir do lado de lá nessa situação que o André Luiz esteve. Qual era o grande drama do André Luiz quando ele se recupera? Onde está minha família? Ele queria visitar a família. Até que ele vai lá no Clarence e consegue permissão para visitar a família. Aí ele desce e aí vê que a esposa dele já tinha casado com outro. Ele se abala, quase que volta para o umbral, mas aí ele respira fundo, pensa nas coisas que ele já tinha aprendido, e aquele marido da esposa dele, né, estava doente, e ele vai cuidar desse cara, ele vai fluidificar a água e ele fica bom. E aí ele se sente feliz por isso. Quando ele volta para a colônia, está lá um grupo para recebê-lo e diz: agora sim você é um cidadão do nosso lar. Aí André Luiz começou a ter compaixão, começou a ter visão de vida diferente da que ele tinha quando ele estava aqui na Terra. E é a partir dessa regeneração, dessa reforma íntima, esse passo que ele deu, é a partir daí que ele é designado para ser esse repórter da vida espiritual. E ele tem condições muito boas para isso, porque era uma pessoa culta, foi médico e devia ter qualidades que a espiritualidade viu para que ele fosse colocado nessa condição, né, tão importante de nos trazer essas obras. São 13 livros. A série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Mas essa condição de saudade dos entes queridos, o inconformismo de quem fica do lado de cá, pode chegar a um ponto que, se o espírito não tiver uma fé, pode fazer besteira. Então, existem relatos de pessoas que fizeram o seguinte: por exemplo, perdeu um ente querido, eu vou me suicidar para encontrar com ele. Vai encontrar? As pessoas acham que está todo mundo no plano espiritual no mesmo bolo, né? Todo mundo, e não é assim. Tem as faixas vibratórias, né? E quando eu falo de suicídio, eu vou de novo fazer uma ressalva aqui. Nós temos amigos, até no MAP, que perderam entes queridos pelo suicídio. Então eu falo com todo cuidado, com o maior respeito, tá bem? Porque é uma coisa muito dura para quem fica aqui, né? E como essas pessoas estudam, todo esse conhecimento serve para elas. Nada melhor do que encarar a realidade. E eu sempre digo, estejam bem para quando chegarem do lado de lá, vocês poderem dar assistência aos entes queridos que não estejam tão bem. Quem estiver sofrendo, esse sofrimento é temporário. Todos são resgatados, todos são amados, todos são filhos de Deus. Existe atenuante, cada caso é um caso, Deus é amor. Então, quando falar dessa situação dos espíritos que estão no chamado umbral, ou suicidas, vamos ter essa visão, né? A nossa Maria de Nazaré é uma que faz um trabalho maravilhoso de resgate de suicidas. Existe o Hospital Maria de Nazaré, onde são levados os espíritos que se arrependem. Como eu disse, tudo tem atenuante, então vamos ter bastante cuidado ao tratar desse assunto. Mas nós estamos aqui para ter o conhecimento. Então, quando uma pessoa se suicida com esse intuito, ela está tão desesperada, é lógico que há atenuante para isso, né? Mas ela vai reencontrar. Então vamos ver uma figurinha que eu botei aqui para quem não tem muita noção disso. É bom a gente repetir, né? Para mim, a figura 5.1, desencarnação de dois seres com desenvolvimento moral diferente. Estão vendo aí a figura? Tem a pessoa A e a pessoa B. São duas situações. Então, elas estão ali embaixo pisando na terra e um dia vão desencarnar. Aí o corpo espiritual vai subir, né? A pessoa A, olha onde é que ela fica. Na primeira esfera, essa pessoa está no umbral. Ela fez alguma coisa, teve um tipo de vida que adensou muito o corpo espiritual dela. Já a pessoa B, foi lá para cima.
certamente está numa colônia espiritual qualquer, o corpo espiritual mais leve. E isso aí me lembra uma comparação que o Leon Denis faz na obra Depois da Morte, que os nossos corpos espirituais poderiam ser comparados com balões no espaço. A partir do momento que eles se desligam do corpo físico, quando o espírito desencarna, o corpo espiritual pode ser um balão mais pesado, como o A, ou um balão mais leve, como o B. Eu sempre dou o exemplo do balão de aniversário. Você sopra com ar e dá um tapinha, ele vai subir 2 metros e vai cair. E se você tiver um balão que você encher com gás hélio, quando soltar, ele vai lá para cima, né? Então, olhando essa figura, é isso. O B é como se fosse o balão com o hélio, e o A, o balão de aniversário, que vai ficar quicando ali bem próximo de nós. O que acontece com a pessoa que comete suicídio? Ela não tem condições de ascender de uma vez, porque é um dos erros que nós cometemos que adensa nosso corpo espiritual. Então, nós ficamos um tempo numa perturbação grande. Então, a pessoa que pensa em tirar a vida, primeiro, para fugir da vida, vai encontrar a vida numa região de dor. Segundo, se tirou a vida para encontrar um ente querido, vai ser difícil encontrar, né? Porque aquele ente querido, se estiver bem, ele vai estar numa região lá acima, tá bom? Mas se estiver mal, não quer dizer que vai encontrar, não. A espiritualidade é muito cuidadosa com relação a essas coisas. Então, voltando aqui para mim. Conhece esse livro aqui? O Céu e o Inferno. Ele é importantíssimo para quem trabalha reunião mediúnica. Ele é uma das obras básicas. E boa parte do livro, Kardec separou relatos de espíritos que estão do lado de lá em várias situações. Então, ele colocou assim, os espíritos que estão em condição mediana, espíritos felizes, espíritos criminosos arrependidos, sofredores, de coração endurecido. Então, vários relatos. E ele vai... espíritos sofredores, vários relatos de espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas, acompanhadas por Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, que foi a primeira grande casa espírita fundada, né, por Kardec, foi a Sociedade Espírita de Paris. Então, ele ordena esses espíritos que foram trazidos pela espiritualidade superior para dar seus relatos. Então, é extremamente instrutivo isso. A gente tem a ideia da condição do espírito na erraticidade. Quando ele está do lado de lá, a diferença que é o espírito que desencarnou bem, toda a vida calcada no bem, do espírito muito endurecido, do espírito mediano, não é tão mal, mas também não é tão bom, do suicida, que às vezes até teve uma vida sem prejudicar ninguém e faz essa bobagem de tirar a própria vida por um desespero, por uma situação que não soube resolver. Por isso que eu digo, tudo tem atenuantes, né? Mas ele vai sofrer durante um tempo. Então, no Céu e Inferno, tem no capítulo 5, segunda parte, uma série de espíritos suicidas. E eu separei esse caso aqui, mãe e filho. Vejam bem, que tem relação com essa figura que eu mostrei a vocês aí. Então, em 1865, no mês de março, né, um negociante de uma cidade lá em Paris tinha uma casa, muito enfermo, tinha 21 anos de idade, novo, então, moço, e ele chamou a mãe dele e teve força ainda para abraçar. Ele estava desencarnando. Chamou a mãe, né, e essa chorou muito, vertendo copiosas lágrimas. Disse-lhe: vai, meu filho, precede-me que não tardarei a seguir-te. Ela falou isso e se retirou, né? As pessoas presentes, diz aqui Kardec, nessa cena desoladora, consideraram simples explosão de dor as palavras da senhora C. Pontinho, ele não dá o nome, né? Mas aí o que acontece? Ela se enforca, ela é encontrada morta e ela se suicidou pensando em encontrar com o filho. Aí o filho se manifesta na reunião, né? Vem o filho para falar. Depois vem a mãe. Eu não vou ler a mensagem da mãe, vou ler só do filho.
ele foi evocado, né? A espiritualidade traz. Nós estávamos vivendo uma época em que a espiritualidade estava investindo na elaboração dessas obras, que não foram feitas só por Kardec. Ele ordenou, mas tudo veio da espiritualidade, tá? Então, esse filho, que se foi naturalmente uma doença aos 21 anos, Kardec vai dizer assim para ele, vai perguntar, na reunião mediúnica: sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Então, esse que está do lado de lá, o filho, estava numa condição espiritual boa. Olha só o que ele vai responder. Sim, e sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Ou seja, se não fosse isso que ela fez, eu estaria completamente feliz do lado de cá. Ele continua: pobre e excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor, se fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que se lhe impunha da expiação que deveria purificá-la. Orai, orai por ela. O que o filho está dizendo aqui? Olha, se ela não tivesse feito isso, quando ela desencarnasse por vias naturais, ela iria reencontrar comigo. Mas depois que ela fez isso, olha, eu estou nesse plano, ela está nesse plano aqui. Ela está sofrendo numa região de suicidas, no chamado umbral. Agora vai ter que ser feito todo um trabalho para ela, e ela retardou esse reencontro. Quanto tempo vai levar? Provavelmente ela vai ter que reencarnar, né? Vai sofrer as consequências, lei de causa e efeito, para depois voltar para o plano espiritual e lá na frente ela reencontrar com o filho. Não é dito aqui, e aí que vem também um consolo para quem perdeu o ente querido nessa condição, é que se você está bem, você está aqui nessa esfera, e o filho, filha, esposa, no caso a mãe desse rapaz, está aqui embaixo, quando ela reencarnar, ele vai conseguir vir aqui para auxiliá-la, como um mentor, como um espírito familiar que ama, que vai tentar orientá-la, confortá-la. E mesmo no chamado umbral, ele vai poder ir lá, se ele tiver em condições, normalmente isso é feito com equipes socorristas, para socorrer aquela mãe. Num determinado momento, quando ela tiver um certo arrependimento, ela vai ser resgatada e depois vai ser planejada a reencarnação dela. E esse que está numa condição aqui vai acompanhar esse processo. Por isso que é bom estar bem, né? Para podermos prestar auxílio aos nossos irmãos que estão nessas faixas vibratórias por vários motivos. Existem outros motivos também. Então, a vida espiritual é assim. Portanto, não adianta querer partir para encontrar um ente querido. E muitas pessoas, virando essa página do suicídio, que é um assunto difícil para a gente falar, principalmente porque temos amigos que passaram e sofrem até hoje por essa situação de entes queridos. Além disso, tem pessoas, por exemplo, que tem uma imagem de uma avó e faz prece para a avó como a avó fosse uma santa. Não sabe a situação espiritual. Nós devemos fazer prece por aqueles que partiram? Sim, mas prece para agradecer, dando força. Olha, estuda, trabalha, que Jesus te envolva em luz, eu estou bem do lado de cá. Mas não para pegar uma avó, um marido, uma mulher, um pai, uma mãe, para si, para assim, faça isso por mim, me ajude nessa doença, me ajude no emprego. Não é isso. Aquele espírito está imóvel, não é um santo, não é um Francisco de Assis, né? Nem todos estão em condições. E aqueles que estiverem no umbral, está pedindo coisas, né? Para um espírito estar no umbral. Então a prece ela é válida no sentido de agradecimento. E se você tem um ente querido, por exemplo, que desencarnou pelo suicídio, pedir aos mentores, pedir força, né? Vibrações de amor, isso sim, tá bom?
Prece a gente faz para os mentores, Dr. Bezerra, espíritos sabidamente numa condição espiritual boa, né? Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, para Jesus. Por que não fazer prece para Jesus? Para Maria. No MAP nós temos a Hora de Maria, né? Maria é um espírito muito evoluído, um espírito que não foi à toa designado para receber Jesus aqui. Maria e José. José é um espírito muito esquecido também, que tem uma elevação espiritual muito grande, né? E é mais comum a gente fazer prece para Maria, que se manifesta de várias formas, né? E a Hora de Maria é aquele horário em que nós entramos nessa onda, nessa vibração, né? Então é muito bom para quem perdeu o ente querido, que queira fazer uma prece por esse ente querido, que aproveite esse momento da Hora de Maria e faça a vibração por esse ente querido. Bom, essa situação do espírito ao desencarnar, nem todo mundo tem conhecimento da vida espiritual, né? Como é que fica a situação de quem não tem a mínima ideia do que seja vida espiritual, essas coisas que a gente fala aqui, que a matéria existe em outras dimensões, que o espírito se reveste de matéria, que o espírito plasma a matéria, que o nosso planeta é formado por faixas vibratórias, onde tem verdadeiras cidades espirituais, que tem uma faixa mais densa, chamada umbral. Tem gente que não tem noção de nada disso, corpo espiritual, perispírito. E às vezes tem pessoas que acham que vão, ao desencarnar, ao morrer, né, como dizem, vão dormir para acordar no dia do juízo final. Tem gente que acredita no céu e inferno, né? Aquele fica eternamente no céu, aquele fica eternamente no inferno. Tem gente que acredita em tudo, qualquer coisa. Então essa realidade espiritual é para quem tem acesso a essas informações. Daí a importância dos espíritas no processo de divulgação dessa realidade espiritual, da vida espiritual. Esse livrinho aqui é outro que eu recomendo, E a Vida Continua. É o último, é o 13º dessa série A Vida no Mundo Espiritual. Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Eu recomendo esse livro, E a Vida Continua, para todo mundo que queira ter um consolo sobre essa situação da perda de entes queridos, ou para quem queira presentear alguém com uma obra espírita que dê a visão da vida espiritual de forma bem suave, principalmente para alguém que perdeu o ente querido, né? Nesse livro é relatado o seguinte: tem duas pessoas, o Ernesto Fantini e a senhora Serpa. Os dois estão com uma doença séria. Os dois vão passar por uma cirurgia no hospital muito complicada. Os dois passam pela cirurgia e depois da cirurgia, tempos depois, eles se reencontram. E Ernesto, você está aqui, senhora Fantini, estamos ali, senhora Serpa, e vão conversando, né? E eles estão naquele pós-operatório, se recuperando, se veem bem, só que os dois desencarnaram. E os dois estão numa colônia espiritual. E leva um tempo até eles perceberem isso. É tão real essa vida espiritual. Eu falo, a vida espiritual não é fumacinha, é concreta. Você se sente com o corpo, você se sente respirando, você se sente pisando no chão, tem um céu e você tem construções. É essa outra matéria, uma outra ciência. Mas é o que eu digo também, a criação de Deus vai muito além do que os nossos pobres sentidos físicos de visão e audição conseguem perceber. Tudo vibra na natureza e nós conseguimos perceber só isso aqui, ó, essa faixa. Mas a natureza, a vibração faz isso. Então, a criação de Deus se estende muito além. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Estou indo para vos preparar um lugar. Um lugar conforme o progresso que cada um fez. Mas cada um tem um lugar, né? Então, a senhora Serpa e o Ernesto Fantini estão lá na colônia espiritual e chega um momento que eles descobrem
que é falado para eles que eles estão já na vida espiritual. Primeiro, pessoas da colônia que estão igual a eles, perdidos, desconfiados. Ninguém cobra nada para gente desse lugar, um lugar tão bom. Os médicos estão atenciosos, eu estou me sentindo tão bem. Eu não recebo visita de parentes, né? E ninguém cobra da gente. Que lugar é esse? Até que aos pouquinhos chega um momento, que é o momento certo, né? E vai um mentor lá, um espírito qualquer, e falar para eles: olha, aconteceu isso, vocês não estão mais na Terra, né? Então eu vou ler só um trechinho do diálogo desse espírito informando para eles que eles tinham desencarnado, né? E o Ernesto Fantini vai perguntar assim: o senhor quer afirmar mesmo que não estamos agora domiciliados no plano físico? Quer dizer, o senhor está dizendo mesmo que nós não estamos mais na Terra, no plano físico? A resposta dele: chame-se a este mundo em que existimos, neste momento, outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito. Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens. Nossos irmãos ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam, quase que de todos os recursos sensoriais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. A matéria se resume à energia. Cá e lá, o que se vê é a projeção temporária de nossas criações mentais. Olha só, e ele fala aqui coisas de uma profundidade, uma beleza, né? Para Ernesto Fantini e para a senhora Serpa. Os dois estão de queixo caído lá, né? Recebendo essa informação. Aí a senhora Serpa vai dizer assim: então, morrer, qual a novidade em torno disso? Qual o maior interesse em nos reconhecermos redivivos, né? E aí continua o diálogo. Mais à frente, o Ernesto vai continuar o interrogatório, vai dizer assim: todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra em condições idênticas às nossas? Ou seja, todo mundo que morre é a mesma coisa que nós estamos vivendo aqui? A resposta: impossível. Revejamos superficialmente a humanidade encarnada em si e perceberemos algo do assunto. Contamos na Terra, de onde somos egressos, milhões de pessoas sensatas e espiritualmente desequilibradas, sadias e enfermas, instruídas e ignorantes, relativamente sublimadas e outras tantas ainda excessivamente animalizadas, confiantes e descrentes, amadurecidas na evolução ou iniciantes nela. Impraticável categorizá-las depois da morte, segundo um critério exclusivo. Cada qual estará em seu grupo, e cada grupo em sua comunidade ou faixa de afinidades. Nada fácil padronizar as situações dos espíritos desencarnados. Basta recordar que 150 mil pessoas, aproximadamente, por dia, saem da circulação do ambiente físico. Isso quando esse livro foi escrito, né? Já tem décadas. Então, o que o instrutor está falando aqui? Não, cada um que desencarna está na sua faixa, na sua esfera vibratória, porque, na verdade, essas faixas vibratórias, os espíritos se reúnem por afinidade. Espíritos que estão vivenciando muita dor se reúnem na faixa da dor, que é umbral. É a união de espíritos que estão vivendo dores por vários motivos. Numa faixa acima, numa colônia nosso lar, você tem espíritos já com um nível de entendimento, de afinidade, de sentimentos similares. Os espíritos que vibram muito no amor, eles já estão em uma faixa onde eles se sintonizam. E assim é a vida. Portanto, a desencarnação e vida espiritual, que é o tema desse nosso estudo, breve estudo, vai depender muito da condição mental de cada um. Vai depender muito da evolução espiritual.
E voltando ao processo da reencarnação, da reforma íntima. Por isso, pela milésima vez, né? Isso vale para mim também, é tão importante aproveitar cada minuto aqui. Eu sempre digo, ser o homem do mundo, viver o mundo, com a família, com os amigos, passear, namorar, viajar, almoçar, jantar fora, ir à praia, ao teatro, ao cinema, né? Aproveitar as coisas, reunir com os amigos no fim de semana. Tudo isso nós temos que dar valor. E junto com as pessoas que convivem conosco, aproveitar bem esses momentos. Se nós temos que amar o próximo, quem está mais próximo é quem vive conosco. Então nós temos que ser mais compreensivos, mais indulgentes, temos mais capacidade de perdoar, etc., etc., com aquele que está ao nosso lado. Porque se você não conseguir isso com quem está ao seu lado, fica mais difícil lá fora, né? E também não adianta só dedicação ao próximo se você não se ama, se você não presta atenção a você. É importantíssimo nós cuidarmos do nosso corpo físico, que é o nosso maior tesouro do ponto de vista material. É muito importante nós cuidarmos da nossa mente, como boas leituras, conhecimento, equilíbrio, prece, muita prece, meditação. Quando as coisas parecerem estar desabando, sabe aqueles dias que parece que nada dá certo? Para tudo, respira fundo, mais do que nunca uma prece, e aí vem o Evangelho no Lar, né? Como uma ferramenta para você equilibrar as vibrações de onde você vive. O Evangelho no Lar não é um ritual, não, é uma comunhão com essas esferas espirituais, já que nós temos entes queridos do lado de lá, e espíritos que planejaram a nossa reencarnação, espíritos que nos observam o tempo todo. Como nós temos nossos espíritos protetores, anjos da guarda, que tal reservar um momento para eles? Então, é aquele momento em que você faz a prece, a leitura do Evangelho, você eleva a sua vibração, e eles, como você tem um horário marcado, eles vão no seu lar e ajudam na vibração do ambiente, ajudam as pessoas que ali estão. E muitas vezes vem um ente querido. Você quer ter algum momento assim de interação, porque pergunta, né? Esses entes queridos que se foram, são uma das perguntas que fizeram para a gente aqui. Nós conseguimos nos comunicar com eles? Depende da esfera em que ele está. Se a pessoa estiver bem, se você tem assim, a convicção de que é uma pessoa que viveu bem a vida, se ela estiver bem, a tua prece vai ser escutada, vai ser sempre ouvida. E se essa pessoa estiver mal, a prece que você fizer a ele, se no momento que você faz a prece ele não tiver em condições de receber, mais tarde ele vai receber. De novo, André Luiz no nosso lar. Tem um momento que ele vai lá num monitor que já tinha essa tecnologia na época lá, em que as preces eram gravadas. Ele acessa 2 preces que fizeram apenas por ele. Incrível isso, né? Uma é da mãe dele, no momento da desencarnação, a mãe dele está do lado da maca do hospital, ele desencarnando, e ela lá fazendo oração por ele. Isso ele já esperava, né? Ele se emociona porque a mãe está ali. Aí aparece a outra cena. É uma senhora pobre que ia no escritório, no consultório dele, que ele só atendia porque a secretária forçava a barra. Mas ele atendia, né? E parece que atendeu outras pessoas também. E aí, quando ele acessa a segunda prece, essa senhora que ele até desprezava, ele é um cara importante, um médico importante, né? Atendia daquela forma, tá bom, eu vou atender. E quando ele vê a prece, ela falando, Deus, o André Luiz é muito bom, que o Senhor dê todo o amor do mundo. Aí ele desaba. Ele sente o que é uma prece de uma pessoa que é grata a ele, né? E isso abala o André Luiz. A prece dessa mulher foi muito importante para ele, porque da mãe dele até já esperava, né? Então os espíritos acessam as nossas preces, sim.
mesmo que esteja mal, no momento que ele se recuperar, tiver condições, essas preces feitas com emoção e que sejam importantes para o espírito, ele vai ver. Então façam prece, mas preces assim, agradecendo o tempo que ficou aqui, né? Dando força para eles, falando da sua saudade, da falta que faz, mas falando também da sua fé, que você sabe que vai reencontrar. É aquela história, Deus não mata seus filhos. Então tenha paciência, estuda, trabalha, faz brilhar a sua luz, né? Eu estou aqui, vou superar as dores. Quando puder me visitar, se a espiritualidade permitir, venha no Evangelho no Lar. Eu vou falar algumas palavras para você. Pronto, isso é válido. E pode ter certeza que o espírito vai acessar essas informações. Agora, aquela dor constante e tal, a espiritualidade até isola quem está do lado de lá, né? E é muito difícil para quem fica do lado de lá. Então, não vou dizer não chora, não é nada disso. Mas chore e depois, quando você se restabelecer um pouquinho, faz uma prece mais positiva, uma prece... Toda prece é positiva, né? Mas, assim, uma mensagem positiva, dando força para aquele espírito, pedindo para Deus te dar força e, sobretudo, a certeza dos reencontros. Tá bom? Então, deixa-me ver. Nesse tema, que é muito vasto, nós temos muita informação, então, sobre essas situações de desencarne. Vamos falar rapidamente aqui de desencarne coletivo, sobre Covid. Nosso tempo está pouquinho. Existe uma obra, Diálogo com as Sombras, em que Hermínio Miranda fala de um acontecimento. Quem for mais antigo aí pode ser que lembre. Nós tivemos, se não me engano, na década de 60, um circo em Niterói que pegou fogo. E desencarnaram muitas pessoas, inclusive muitas crianças. E, por coincidência, eu conheço um engenheiro, ele já deve se aposentar, da SEDAI, que trabalha no tratamento de água aqui do Rio, que ele foi uma das crianças que se salvou nesse incêndio incrível, né? A primeira vez que eu conheci, ele foi falando esse assunto, não sei porquê, o que motivou, e ele falou que ele era uma daquelas crianças que se salvou, ele viveu aquilo. Então, o Hermínio Miranda diz que quem estava reunido ali naquele circo eram espíritos que lá atrás eles faziam parte de outro circo, aquele de Roma, onde as feras trucidavam os cristãos, onde os gladiadores se matavam, e eles ficavam ali torcendo, né? Então, são espíritos que traziam esse karma. Não quer dizer que sejam espíritos ruins, não, mas traziam esse trauma dessa existência e que resolveram, planejaram purgar essas dores. Foram reunidos nesse circo e todos morreram ali, queimados. Como muitos morreram queimados nesses circos. Lei de causa e efeito, karma coletivo. Então, esses espíritos desencarnam, e eu acredito que a maioria ali, né, estivesse até bem espiritualmente. E existe o sentido para o espírito querer passar por uma dor igual a que ele causou a alguém, direta ou indiretamente. Porque esses que assistiam o circo alimentavam aquilo ali, com seu desejo. Como ir num jogo de futebol, pagar o ingresso, eles iam, né, para torcer lá, e torcer para o leão, né? Então, ninguém torcia para o cristão, torcia para o leão, né? A gente até brinca, né? Estava lá na torcida, leão, leão. Agora, século XX, eles tinham necessidade de mostrar para os outros, ó, vou passar pela mesma dor que eu causei. Então, nos trabalhos espirituais que eu realizar, ninguém vai poder dizer, você não sabe o que você fez ao outro. É mais ou menos essa a ideia. Pela Covid, quem desencarnou, a não ser aquelas pessoas que, sabendo da situação da Covid, facilitaram muito, a maioria desencarnou porque é hora de ir, né? Não tem jeito. Então, foi programado que muitos fossem desencarnar num período curto de tempo, né? No mundo todo, se não me engano, foram 3 milhões e poucas até agora, que, comparado com outras epidemias, até um número pequeno. A gripe espanhola, no século XX,
ela levou de 50 a 100 milhões de pessoas, muito mais, né? A Covid nem se compara, muito mais do que a Covid. Mas agora, no século XXI, houve abalo, porque não é só a partida das pessoas que se foram, é o trauma que a situação gera no mundo inteiro na era das comunicações. E aquela coisa, né? É uma doença que pode pegar qualquer um, não tem rico, não tem pobre, classe média, classe alta, não tem. Então isso gerou e ainda gera um abalo, uma dor para quem fica. Mas isso é um karma coletivo também, e também é uma situação em que a espiritualidade se prepara. Então todos foram acolhidos, todos são amados, tinham que ir nessa hora, né? Tinham que ir. Se não fosse da Covid, ia por outro motivo. Então tudo é feito de forma que o espírito progrida. Então, o que a gente considera por uma tragédia e tal, para aquele que está do lado de lá, de repente ele está muito bem, né? Nós estamos vivendo um momento de transição, de muita dor, né? E às vezes o espírito que está lá, ele é até privado de assistir essa dor toda, que o mundo ainda passa e ainda vai passar, porque nós estamos passando por um processo complicado, né? Então, o problema não é desencarnar, o problema é estar mal, não só do lado de lá, mas do lado de cá. Porque o que adianta você estar aqui na carne e estar mal também, muito mal como espírito, né? Está vivendo o inferno na carne. Alguns vivem inferno na carne, vivem inferno fora da carne. Outros já vivem uma paz interior na carne e vivem uma paz interior fora da carne. Só que tem umas vantagens do lado de lá, né? Você, para quem está bem, para quem estiver bem, você já acessa essa realidade espiritual, a sua potencialidade é aumentada muito, porque a carne embota as potencialidades do espírito. Então você tem capacidades, acesso para as próprias pessoas, né? Você estando bem do lado de lá, você inclusive pode ajudar a família, amigos, vai participar de conhecimentos novos, você acessa esferas superiores. É uma vida muito boa. A gente vê isso no céu e inferno. Os espíritos que desencarnaram bem, eles falam assim: eu não mereço tanta felicidade. O espírito se sente bem. Gente, Deus sabe o que faz. O máximo de vida não está aqui na carne. O máximo de vida está nas esferas onde a matéria se apresenta de outra forma e que você tem acesso ao universo. A sua mente se expande e você tem potencialidade, você se sente um verdadeiro super-homem. Não mais um corpo pesado que sangra, que dói, mas um corpo fluídico, leve, você se sente bem. Pensamento claro, né? Amor, reencontros com aqueles que partiram antes de você e reencontro com aqueles que vão chegar lá. Nós temos que mudar a nossa visão de vida, né? Mas enquanto estamos aqui, vamos aproveitar cada minuto. E tentei aproveitar cada minuto do nosso tempo aqui. Falei. Talvez não tenha dito tudo, deixo para o próximo estudo. Então, espero que tenha sido útil para vocês, que ajude nas reflexões, principalmente de quem não tem tanta informação sobre a vida espiritual. Então, vejo vocês em novo estudo, nesse Desencarnação e Vida Espiritual, que está indo ao ar às quartas-feiras, às 20 horas, que fica gravado. Eu, quando acesso, costumo acessar pelo Facebook, mas também tem pelo YouTube, né, pelo próprio Instagram. Fiquem atentos também aos podcasts, se informem para acessar, que são mensagens mais curtas. Então, o MAP disponibiliza para vocês muita informação para reflexão e para um melhor entendimento da vida, porque o espírito se desenvolve em conhecimento e em amor. Então, fiquem bem, aproveitem o tempo aqui, porque temos muita coisa pela frente, tá bem? Somos co-construtores desse mundo e Jesus conta conosco, e vamos agradecer a ele, agradecer a Ismael, mentor espiritual do Brasil. Que Jesus abençoe a todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.